Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Grêmio e desse empate que evitou um vexame, né? O que seria pior, o Renato disparou na entrevista coletiva. Vamos falar de algumas certezas que a gente já tem em relação a esse time do Grêmio e também de algumas novidades. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Inscreva-se no canal, Nação Gremista, estamos juntos, o resultado não foi dos melhores, o desempenho então nem se fala, mas tem conteúdo aqui sempre que o Grêmio entrar em campo, toda vez que o Grêmio contratar alguém, vai ter conteúdo sim, por isso eu preciso que você esteja inscrito. Eu já falei aqui, eu moro em São Paulo, eu cubro os times de São Paulo, mas eu jamais abandono o nosso Grêmio, beleza? Então por isso eu convido você a se inscrever. Me ajuda muito, tá bom? Like no vídeo também. Bora, vamos falar de Grêmio 1, São Luís de Juí 1. E é muito louco, cara, porque a gente volta no ano passado, foi justamente nessa partida que o Luizito Soares fez aquele hat-trick na decisão da Recopa Gaúcha, no começo de 2023, e ali vivíamos um sonho, né? Já estávamos começando a viver uma temporada que a gente nem imaginou que fosse ser tão alvissareira, tão produtiva como acabou sendo com esse uruguaio, fazendo 29 gols na temporada, sendo líder de participações em gols no Brasil, mesmo aos 36 anos, com o joelho arrebentado, mesmo pedindo para sair no meio do ano, ele ficou até o final e quase, gente, por 2 pontinhos nos escapou o título brasileiro. A gente acordou do sonho, entramos em 2024 e só agora chegou o substituto do Soares, que divide opiniões, eu acho que vai dar certo, mas estou naquela esperança, né? E o Renato até falou sobre ele na entrevista, vou começar por aí. O Renato está naquela linha da carreira do Diego Costa, né? Que o Diego Costa tem uma carreira espetacular, e é verdade. Falei aqui, não tem outro atacante no futebol brasileiro que tem a carreira que tem o Diego. Um cara que jogou em alto nível durante muito tempo na Europa, realmente não performa nesse nível há alguns anos, e essa é a desconfiança, mas o Renato disse que falou com ele, conversou com outras pessoas, isso eu já trouxe aqui como informação, inclusive o Felipe Luiz. O Felipe Luiz disse, contrata, vai resolver o teu problema. Foi bem recomendado por um cara que entende muito de bola, que é o Felipe Luiz, e que é amigo pessoal do Renato, e que deu essa recomendação. O Renato se lavou em elogios para o Diego Costa, disse que vai ajudar muito, que é brigador, enfim, em outras palavras, disse que tem a cara do Grêmio e que o Grêmio tem que valorizar, mas que tem outros reforços para chegarem, né? Quanto mais reforços chegarem, melhor, aquela coisa toda. Mas, enfim, o Diego Costa está contratado. E sobre o fato, né? Por que o Grêmio não contratou ele antes, se, enfim, né, ele está livre desde o final do ano passado? É claro que o Grêmio tinha outras opções, né? Mas ele falou que a ideia dele era ficar na Europa. Foi por essa linha o Renato, né? Que a ideia dele era ficar em Madrid e que o Grêmio convenceu ele a topar o desafio de jogar no Grêmio. Essa é a informação. Essas foram as palavras do Renato, que está, obviamente, abraçando o Diego, e tem que ser dessa forma, né? Vai tentar montar um esquema para que o Grêmio seja beneficiado com esse centroavante. E dá para ver pelo time, pelos movimentos do time, que, cara, assim, o Grêmio não jogou bem, tá? Mas as poucas chances criadas caíram no pé do João Pedro Galvão. Então, assim, eu sei que ele é jogador do time, o Renato fala, né? Jogador do grupo, ele está no grupo do Grêmio, ele tem que jogar, mas tá beirando a exposição, né? Porque assim, ele está sem confiança, ele está ansioso, ele pegou 1 ou 2 bolas na frente do goleiro e, cara, ele chuta na orelha da bola. Assim, é um jogador que visivelmente não está conseguindo acertar o pé para chutar uma bola. Ou para parar um cruzamento perfeito do Vila Sante, depois de uma jogada espetacular pelo lado esquerdo, em que ele cabeceia com, sabe, perde o tempo da bola. Um cara que jogou na Europa, foi artilheiro na Itália, veio do Fenerbahçe, o cara não consegue finalizar. Isso não é bola, isso é outra coisa. E assim, tira um pouco a pressão, Renato, tira ele. O Renato está montando um esquema com o André Henrique mais de beirada, né? Não como um ponta, mas um segundo atacante, porque o André Henrique tem uma visão de jogo interessante, né? Ele consegue fazer alguns tabelamentos, embora um dos gols perdidos pelo JP tenha sido de um chute errado também do André Henrique. Então assim, o Grêmio não jogou bem. O Renato optou pelo Jonathan Robert, começando o jogo. Ele sentiu uma lesão, se recuperou, ficou 2 jogos de fora, voltou como titular e voltou a sentir. Cara, saiu chorando desesperadamente, no joelho, enfim. Muito triste, muito triste. É um menino que não consegue jogar. Ele tem bola no corpo, tem muito talento, mas ele não consegue jogar. O Renato insiste com ele, porque a gente quer ver
esse talento aparecer. Começou hoje como titular, né? Depois do Cristaldo, né? Era ele, mais os dois, o André Henrique e o JP Galvão, porque o Grêmio não tinha o Nathan Fernandes, suspenso, não tinha o Soteldo, que está machucado. Então, assim, muitos desfalques. Ele botou o Jonathan Robert e ele machucou de novo. Uma pena. Entrou o Gustavo Nunes, menino da Copinha, contrato renovado, e que inclusive deu o passe, né, fez o cruzamento para o gol de casquinha do Everton Galdino, que também entrou no segundo tempo para empatar o jogo já nos 42 minutos do segundo tempo e evitar o vexame. Porque aí o Grêmio criou algumas alternativas, algumas opções, a coisa não estava acontecendo, vem o segundo tempo e o Grêmio começa a tomar umas bolas, né? No primeiro tempo já tinha tomado uma na trave, aí no segundo, de repente, o Lucas Souza lá acaba achando um gol no meio da defesa do Grêmio, assim, e aí o calor, 35 graus, aquela coisa toda. O Renato foi taxativo, o calor estava para os dois. O Renato estava pistola e falou, não jogamos bem, reconheceu que o São Luís fez um bom jogo, mas assim, com todo o respeito ao São Luís, o Grêmio não jogou absolutamente nada. E que a cobrança será feita internamente. O Grêmio precisa de reforços? Precisa. Mas com esse time aí, não podia passar o trabalho que passou. Jogou muito, mas muito mal, algumas individualidades assim, e tem alguns recados sendo dados, né? O Cristaldo sair no intervalo para o Natan Pescador, o Cristaldo sendo o 10 do time, tá muito claro, né? Ele até foi questionado isso na entrevista e o Renato, a gente sabe que ele defende o grupo, a gente sabe que ele não quer fritar o cara na entrevista. Mas assim, o campo tá falando, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele está tirando o Cristaldo no intervalo. O cara com a camisa 10 do time que tem a bola parada, que tem a possibilidade de armar o jogo, ele não está correspondendo. E assim, a gente tinha uma expectativa nessa temporada, né? Porque no ano passado ele também deixou a desejar em alguns jogos. Mas, pô, ele tem recurso, especialmente a batida na bola, mas é um jogador que falta alguma intensidade. E a gente imaginou que depois da adaptação esse ano a coisa ia acontecer. Não aconteceu ainda. Deram 10 para ele, cara. E não aconteceu. E o Renato tá botando o Natan Pescador, gente. Que assim, tem a intensidade de uma... Calma, não vou ser pejorativo aqui. Mas não tem intensidade de jogo. Até fez um cruzamento pro André Henrique, perde um gol de cabeça no segundo tempo, mas ele tem técnica. Mas é só. E o time do Grêmio tá me mostrando ser muito isso. Alguns jogadores técnicos sem gás. E eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de pulmão. E aí talvez uma chegada do Duqueiroz, o Carbajo voltando para o time. O Grêmio precisa de um dedinho na tomada aí, que tá difícil. É um Grêmio que não pressiona, que não... Eu sei que estava quente, mas o Renato disse, estava quente para os dois times. E o São Luís poderia tranquilamente ter vencido o jogo. Mas o Grêmio se segurou no primeiro tempo, tomou o gol no segundo, foi pro ataque, meio que no abafa ali consegue um empate para evitar o vexame em casa enfim, acabar não sendo derrotado. Tem algumas situações assim, né? O JP Galvão, cara, precisa dar um banco para ele urgentemente. O Vilhaçante é uma afirmação, a dupla de zaga, né? O Jeromel e o Kahneman jogaram, o Jeromel acabou saindo, inclusive, lá na reta final. Bom, o Kahneman também, né? O Kahneman saiu para a entrada do Rubens, o atacante, e o Jeromel para a entrada do Dodi. O Natan, como eu falei, entrou no lugar do Cristaldo, o Gustavo Nunes na do Jonathan Robert, e aí o Galdino entrou na do JP Galvão e acabou até fazendo o gol, para vocês verem. O JP tá tão ruim que o Galdino entra, apara um cruzamento como falso 9, né, como centroavante, e acaba, né, de casquinha fazendo o gol de empate. Dá uma segurada no cara. Eu sei que os reforços não estavam chegando, que agora, né, vai chegar aí o Diego Costa, vai ser preparado para isso, mas tá difícil. Atuação muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente esperava, que os reforços ainda não chegam. Eu estou tentando aqui ter paciência, tá? Mas assim, o jogo foi péssimo. E aí eu estou falando especificamente do jogo. Isso não vai definir a temporada, só que a perspectiva, né, a gente está olhando sempre para frente, né? Calma, quando chegar o Diego Costa, quando o Soteldo recuperar, quando chegar o Duqueiroz, aí a gente vai estar numa condição melhor. Só que nesse momento, quando a gente está vendo, né, que ali na frente tem um Grenal, e isso é o que vale, né? Vamos combinar. A gente está... Eu estou receoso, porque não pode jogar dessa maneira, né? Não pode ter esse nananeném e tem dia que é noite. Não dá para entrar assim, mas enfim, tô só desabafando aqui, porque o jogo foi péssimo, foi irritante e pelo menos um empatezinho evitou uma frustração maior. O que vocês acharam do jogo? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!